Oi, pessoal! Tá começando mais um episódio do Pag Talks, o podcast da PagSmile que te conecta às principais notícias do mercado financeiro do Brasil e do mundo. E quinzenalmente a gente conta agora com um papo com as pessoas que vivem por dentro do mercado financeiro. E hoje a gente trouxe aqui, para esse nosso primeiro contato no novo formato, o Fernando Yamaoka, que é head de produtos aqui da PagSmile. Ele que fica aí por trás de todas as movimentações pensando no desenvolvimento de soluções, a jornada do usuário e também o dia a dia do cliente. O Fernando ele é formado em Sistemas da Informação pela Unipar, com pós-graduação em Gerenciamento de Bancos de Dados pela FMU. Ele tem mais de 8 anos de experiência desenvolvendo sistemas, criando relatórios e estruturando bancos de dados para ajudar na tomada de decisões das empresas. Também tem passagem por projetos de integração de dados e inteligência do mercado, ou seja, uma pessoa que traduz aí um pouco da tecnologia para a versão produto. Fernando, seja muito bem-vindo. É um prazer ter você aqui com a gente hoje. A gente ficou muito feliz que você aceitou fazer parte desse nosso novo formato do Pag Talks. E, mais uma vez, muito bom estar aqui com você. Obrigado, Carol. Também fico muito feliz. Acho que esse formato aí tá bem legal, bem gratificante. Acho que vocês estão fazendo gravações maravilhosas e trazendo sempre novidades e coisas legais pra galera. Muito obrigada. Bom, então já vou começar aqui puxando um pouquinho da pergunta que não quer calar, né? E quem que é então o Fernando aí por trás do crachá? Legal. Nascido no interior do Paraná, filho do seu Humberto e da dona Isaura. Imigrantes aí japonês e alemão, minha mãe é japonesa, meu pai é alemão. Estou em São Paulo faz por volta aí de 18 anos, 18, 19 anos, né? Sou casado com a Celina há quase 12 anos, tenho 2 filhos gêmeos, o Arthur e a Elisa, e eu me considero um eterno aprendiz. Eu acho que a gente veio nesse mundo aí para evoluir, aprender e ajudar as pessoas. Que bacana. É bom que a gente tenha esse papo que a gente conhece para além do trabalho, né? Aproveitar um pouquinho Sim. dessa troca. E aí eu queria que você me contasse um pouco da sua trajetória até aqui, né? O que te trouxe até a PagSmile? Eu já passei por várias fases aí do mundo de tecnologia. Já trabalhei como dev, como analista de dados, engenheiro de dados, da parte de banco de dados também. Estou na gestão aí por volta de uns 8 a 10 anos, trabalhando aí os últimos 8 anos em instituições financeiras, 9, né, porque foram 5, 3 mais um daqui da PagSmile, então são 9 anos já dedicados ao setor bancário, meio de pagamentos. E a PagSmile é uma casa muito legal, né? Nasceu aí de startup, né? Publicador de jogos, entrou no meio de pagamentos. E aqui tudo é muito dinâmico, né? Eu gosto dessa pegada, assim, de mão na massa, de fazer tudo. Então, isso me atraiu bastante aqui na PagSmile. Perfeito. Todo mundo um pouquinho dentro da área de todo mundo, no fim das contas. E aproveitando que você falou de liderança, como que é então, né, fazer a liderança de uma área de produto numa empresa que tem raízes chinesas, né, e com uma atuação global, eu imagino que deve ser um desafio bem grande. É bem legal. E eu acho que foi totalmente desafiador, né? Trazer valor, né? Quando eu vim para cá, não existia muito essa ideia de ter uma área de produtos, né? Era um escritório que começou com um comercial, aí foi acrescentando compliance, jurídico, aí precisamos traduzir RH, e então era o time daqui simplesmente pedindo coisas para nossa matriz desenvolver, todo o parque tecnológico era de lá, e aí eles simplesmente mandavam um pedido e esperavam receber algo que conseguisse atender clientes, atender demandas internas, né. Então o desafio maior foi, trazer valor, e aí evoluir e conseguir manter aí um time onde faça sentido, visto que o desenvolvimento é todo na nossa matriz. E aí, aproveitando que a gente já comentou aqui da matriz, que é uma matriz chinesa, você teve recentemente na China, não teve? E queria saber o que teve lá ali que chamou
mais atenção, né, na cultura empresarial? É de fato muito diferente da nossa? Sim, foi muito importante, né, essa visita. Eu pude entender a complexidade do negócio. Assim, a nossa matriz ela é bem focada, né, e assim, a gente tem muitos negócios lá. É um escritório que tem uma diversidade enorme de pessoas do mundo inteiro, né. Então a gente estava lidando com russos, com chineses, com, eh, pessoas ali do Oriente Médio, né, Uhum, e que estão todos ali pro business, fazendo entregando muito valor, e a comunicação deles é muito objetiva, né. Então assim, a gente pôde ver o quanto o brasileiro tem aquele lance de: "Vamos tomar um café, uhum. vamos resolver algo ali no café e conversar", mesmo na mesa, assim, a galera é mais fechada, mas muito legal, e eles entregam muito, né, são bem objetivos. Você acha que a gente tem um jeitinho mais delicado de marcar reuniões, de trocar e-mails e eles já são, eh, bem como você falou, diretos. Acho que é São, isso. são o direto e reto, né. Então Uhum. assim, temos coisas para fazer, para eles até a quantidade de reuniões, eles diminuem bastante, porque eles mantêm muito o foco, muito objetivo e fazem isso muito bem, né. E é cultural, né, assim, tem particularidades, assim, do dia a dia que eles almoçam muito rápido, eles, eh, não são de muita conversa, só que por outro lado, lá na China se fuma muito, né. E aí a integração deles é no fumódromo, né. Ah. Inclusive eles têm um comportamento bem particular deles, né, eles trocam cigarros, né, então o legal é me dá um seu, eu te dou o meu, a gente entende o que cada um tá fumando. E eu, como não fumo, não participei da troca de cigarros. Bacana. E o que que te levou de desafio para a China, na verdade? Eu sei que teve ali um combinado, vamos ficar um período na China, mas foi um período longo, salvo engano era o quê? 2 meses vocês A ficaram gente por lá? ficou 60 dias, Caramba. vivendo a vida deles, né, eu acho que isso foi culturalmente enriquecedor. Porque a gente viu a realidade, né, o dia a dia, o comportamento. Não foi uma viagem que você passa ali 15, 20 dias que é tudo legal, é tudo, novidade, né. Então, assim, a gente teve a fase de chegar, novidade, "Ah, vamos conhecer um lugar legal, vamos comer uma comida diferente", né. E aí a gente viu que a comida não é tão fácil assim, mas aos poucos a gente foi se adaptando ao clima, muito seco, né, a gente foi no verão e foi bom, porque o contrário era muito frio, e o objetivo foi que a gente teve a aquisição de 2 novas instituições financeiras, e a gente precisava fazer um handover técnico, então o time tech tá lá, e aí a gente foi para lá com o objetivo de fazer essa passagem, de adquirir todo esse conhecimento. E levamos as pessoas da empresa que a gente fez a aquisição também, para estar todo mundo junto na mesma sala, falando, eh, dos mesmos objetivos, né. E foi muito importante, assim, para a gente fazer a integração, né. Assim, várias pessoas que a gente conversava por e-mail, por Slack, por WeChat, a gente estava ali na mesa conversando junto, entendendo. E o chinês, ele tem um acolhimento diferente, eles gostam muito de refeições, né. Então quando saem para almoçar, saem para jantar, é É um um é evento. um evento e é muito legal. Então, a gente aprendeu muito, né, a gente, expandiu muito a nossa mente, assim, por passar os 60 dias. Talvez se fosse 30, se fosse 15, a gente não teria essa experiência de viver a vida deles, então foi muito legal. Imagina. E tech já é um assunto um tanto quanto complicado, eu diria, né. Eu também sou leiga no assunto, mas é um assunto complexo. E vocês se entenderam bem? Teve bastante sinergia no fim das contas? Porque, né, um lado falando em português, Brasil, que tem toda uma acho que um dialeto muito diferente do português de Portugal, por exemplo, e o chinês que também foge muito do que a gente está acostumado. Eh, houve um fit
no fim das contas deu tudo certo? Deu tudo certo graças ao inglês, né, então foi Graças ao inglês. foi um treino enorme até pra gente, né, porque assim, a gente aqui não pratica, a gente fala o meio português Faria Limer de trocar só algumas palavras, né, mas na hora que você precisa, desenrolar, pedir comida, pedir as coisas, muda o cenário. Então o inglês ajudou bastante, né, lá, não especificamente no escritório, mas a cidade em si não fala muito inglês. E o mandarim não é uma língua que você vai reconhecer algumas palavras, eh, porque o nosso dia a dia já tem o inglês, né, a gente já fala hambúrguer, a gente já fala algumas palavras que já vêm aí do inglês, mas o mandarim é muito particular. Eu caí na besteira de querer estudar 2 meses antes, então acho que é difícil, vai demorar ainda. Continuo estudando, mas demora um bom tempo, e treinei algumas palavras, mas nas reuniões que eu estava, ninguém falava arroz, ninguém falava água, então não adiantou muito não. E assim, as tecnologias ajudam bastante, né. Então o principal aplicativo de troca de mensagens deles, né, é o WeChat. E ele faz a tradução do mandarim para o português, para o inglês, então é simplesmente clicar na mensagem e pedir para traduzir, e ele traz do mandarim na língua que você quiser, português ou Perfeito. inglês. Isso ajudou muito. Provando que tech e produto resolvem a vida. Exato. Muito legal conhecer sua trajetória, né, e essa vivência internacional. Eu queria saber exatamente, do seu dia a dia. Então, quando a gente fala de produto dentro do setor de pagamentos, o que que significa isso de fato? Legal. Eu acho que o nosso grande desafio aqui no setor bancário, né, é traduzir dificuldades e oportunidades, né. O mercado financeiro ele está em transformação constante, né. A gente tem aí o Pix que veio para mudar completamente as transações, como elas são feitas aqui no Brasil, inclusive até case que outros países estão olhando, mas a gente não para por aí, porque o Pix em si ele é um produto que evolui. Então, o Banco Central tem um roadmap de entregas ali, que a gente precisa acompanhar, a gente precisa cumprir o regulatório, e logo, logo vem o Drex, e falando de meio de pagamento, a gente precisa se reinventar, eh, ter mais opções, né. Hoje, um cliente bancário, ele não quer simplesmente ter um Pix, né, ele precisa ter outras opções até que ele consiga cumprir a sua rotina financeira, né. Então o nosso dia a dia hoje é bem focado em clientes de Bank as a Service, né, e hoje a gente traz facilidades para esse meio, né. É um cliente bem específico e, além disso, a gente está olhando aí com projetos importantes para atender pessoas físicas e empresas que não operam somente em Bank as a Service, que é puramente APIs, né, são empresas que querem ter uma gestão ali da conta e conseguir transferir, fazer gestão de subcontas e ter, empresas abaixo delas. E aí, trazendo um pouquinho ainda a discussão do dia a dia, tem gente que associa ali produto muito ao site ou algum aplicativo, mas no dia a dia de vocês, o que que realmente está nesse escopo do time? O site, o app, eles são canais, né, Uhum. pode ser de diferentes produtos. Hoje o nosso principal produto ele não está baseado em nenhum front-end, né, ele é completamente back-end, onde as empresas se conectam a gente para o recebimento, e a parte de front-end eles desenvolvem por eles. Mas além disso, né, a gente tem, como ofertar serviços, pensar, e eu acho que é aí que está a oportunidade do time de produtos, né, em oferecer melhorias para que esses clientes, consigam ter uma experiência mais fluida e eles consigam ter serviços internos, né. Eu gosto muito dos conceitos, assim, de ter um ecossistema para que o cliente permaneça dentro da nossa casa, né. Então, o cara que ele recebe várias transações e faz poucas para fora, a gente entender quais são essas transações que ele precisa fazer a retirada do dinheiro que ele tem aqui dentro e proporcionar
isso para ele, para que ele fique aqui. E não o cara que recebe um monte de dinheiro aqui e no final do dia ele joga para outro banco, porque ele precisa usar esse dinheiro para cumprir pagamento de fornecedores, de folha de pagamento e outras coisas. Então, eu acho que o ponto importante é: vamos construir algo que o cliente se fidelize, que ele goste do nosso serviço e que ele continue com a gente, fazendo diversas operações financeiras, não só o core dele. Entendi. E eu imagino que deve ser bem difícil, né, porque a gente tá falando de seres humanos que já naturalmente mudam muito de opinião, de ideias, e não seria diferente no mundo que é super digitalizado agora e que as coisas estão imediatistas demais, então acho que a gente tem que andar em paralelo, né, nesse caminho imediatista também e alinhado com esse movimento, essa inovação tecnológica o tempo todo. Com certeza. Eu acho que a experiência, eh, traduz totalmente o sucesso de um produto, né. Uhum. Então hoje a gente tem muita opção, né, tanto de contas digitais quanto de serviços, os as a service, né, e as empresas elas entendem de que, não é legal deixar todos os ovos na mesma cesta, né, então deu problema, eu preciso ter várias alternativas, não posso me amarrar simplesmente a um fornecedor, né. E aí, a gente precisa ter muita escutativa, estar muito próximo do cliente, ter muita flexibilidade, mas nunca esquecendo do regulatório, do compliance, do jurídico. A gente também não pode ofertar um produto que eu não consiga manter, que eu não consiga escalar, senão eu acabo jogando contra a própria empresa, né. Perfeito. E tem alguma história interessante, assim, algo que vocês transformaram a dor do cliente em uma oportunidade de produto, algo que você possa compartilhar? Ou, de repente, algum spoiler da Pag para os próximos meses aí, os próximos passos, vamos dizer assim? Olha, a gente tem contato com bastante cliente. E a gente está trazendo várias alternativas para que eles continuem no ecossistema, né. Então, a gente está com projetos importantes para, ser emissor de cartão, para que o nosso cliente consiga ter, um dos pontos ali que sempre trazem para o Marlon, né, o nosso CEO, pagamento de ads, né, de campanhas, e isso tem uma recorrência e não é feito via Pix, né, eles cadastram um cartão virtual, que é algo bem simples no mundo de cartão, né, e só que a gente precisa ter o nosso, então trazendo aí spoilers, né, de que a gente está com um projeto bem legal aí para começar a emitir cartão. A gente tem projetos também de subadquirência que fecha aí o elo aí dessa parte de cartão. E para o mundo Pix, a gente tem em construção uma carteira digital, uma wallet, onde as pessoas vão conseguir transacionar numa conta digital, que hoje, até então, é mais feita por via API. E empresas também conseguindo abrir contas, conseguindo fazer a gestão do dinheiro, do caixa delas ali, via aplicativo. Então a gente está com bastante frente legal, bastante projeto legal, e para os próximos meses aí teremos muitas novidades. Ó, atenção, hein, novidades de PagSmile. Bom, então eu vou até puxar o gancho do que você falou do dia a dia, né, de produto, que exige muita escuta. Eu acho que esse é um ponto que aproxima um pouco, as nossas áreas, vou falar assim, né. Acho que um ponto em comum, na verdade. Eu acho que o marketing também é muita escuta e a gente é muita escuta de muitas áreas, além dentro, né, da equipe de marketing, a gente acopla muitas informações das outras áreas também. E eu queria entender como que funciona os feedbacks exatamente, né, pra você ver de fato melhorias reais. Legal. A gente tem alguns canais de proximidade com clientes, né, então a gente tem um time de account manager que está ali no dia a dia, que entende a dor, que participa de cadências com os clientes e trazem oportunidades, trazem ideias, né. Esse mercado está mudando também muito rápido, né, a gente está acompanhando aí a Secretaria de Prêmios e Apostas, então teve a regulação da Bet agora e a gente teve que se adequar,
Eu acho que isso também é um ponto muito positivo da nossa empresa, porque a gente se reinovou em pouco tempo, a gente teve, pouco um prazo curto para trazer um regulatório pesado, a gente conseguiu, a gente está com agora praticamente 4 instituições financeiras rodando, 3 delas reguladas pelo Banco Central. E, além disso, de estar ali no time de account manager, escutando o cliente o tempo todo, a gente tem vários grupos de discussão, de troca de ideias, de conhecimento, e isso tudo é insumo para a gente colocar melhorias, serviços, até produtos novos. Eh, Temos também as áreas internas, né, que identificam muitas oportunidades, como o compliance, o financeiro também faz toda a gestão aí desses clientes, e eles pegam pontos sensíveis, trazem pra a gente coloca numa esteira isso, e vai acompanhando até a entrega em produção, né. E aí para entender que essa área tá, obtendo sucesso de fato, né, o que que mostra para vocês que um produto deu certo? Além do feedback, né, eu acho que a utilização, o cliente, ter ali uma dor sanada, né, a gente trabalha em cima de números, né, a gente precisa ter indicadores, né, então a gente tem dashboards de acompanhamento de o quanto está evoluindo o produto e eu gosto muito de atrelar uma entrega a uma mudança de comportamento do nosso cliente, né. Então assim, identificamos uma dor, mapeamos ela, entendimento, coloca na esteira de desenvolvimento, teste, design, desenvolvimento, teste, coloca em produção. O quanto isso aumentou ali o meu ponteiro. Tá convertendo mais, tá trazendo mais resultado, e também de retornar isso com o cliente, né. Era isso, deu certo, tá tudo bem. Eu acho que a gente trazendo isso em ciclos mais curtos e tendo essa resposta, a gente consegue traduzir que estamos tendo sucesso nesse produto, nesse serviço, na funcionalidade. Então, jogando um pouquinho do feedback com os dados, a gente consegue, entender o resultado positivo do produto. Bacana. É uma junção de interno e externo, né, o Isso. tempo todo. Bacana. Eu vou voltar um pouquinho, na minha pergunta anterior e na sua fala, para comentar que eu não sei se vocês já sabem dessa informação, mas a Pag se tornou uma instituição de pagamento recentemente. E aí eu queria até entender com você como que foi para a área de produto exatamente, essa mudança. A Pags, ela já operava, né, ela já era uma instituição, só que sem licença, né. É, esqueci de mencionar isso, licenciada agora oficialmente pelo Banco Isso. Central. Então, assim, a gente já tinha operação, eh, ficou claro que depois que a gente teve a licença para operar como instituição de pagamento regulada, Banco Central, a gente teve uma obrigação muito maior, um controle muito maior. Então a gente teve que mudar a chavinha de que: "Ó, agora a gente tem uma responsabilidade, todo mundo aqui que assina pela empresa, a gente precisa ser mais criterioso", não que a gente não seja, claro, mas que mudou a régua de auditoria, de tudo que a gente opera aqui. Então, assim, para a área de produto, comemoramos muito, foi uma entrega importantíssima para todos, só que agora a responsabilidade aumentou, né, então temos muito mais a cumprir do que a gente tinha antes. E isso é muito interessante. Para nós, assim, foi uma virada de chave muito legal. Estamos todos muito felizes, a gente já tá protocolando aí pedido de Pix direto, a gente tem o Pix indireto na Transfer, e já consegue operar, já operava antes, né, sem ser regulado via Pix indireto, e agora a gente vai ter a nossa instituição abrindo conta transacional, emissão de moeda eletrônica, Pix direto, vai ser uma instituição de pagamento completa. Perfeito. Eu acho que é natural, né, no fim das contas. Grandes oportunidades, elas vêm com grandes desafios. E que bom que foi muito positivo essa definição para Pag para a área de produto.
Deu para entender muito bem, como que o produto funciona aqui dentro. Inclusive eu estava muito ansiosa para esse encontro, justamente porque tá sendo uma aula para mim também no fim das contas, então tô Que bom. entendendo um pouquinho melhor da área. Eu queria saber um pouquinho, desse olhar para a conexão global, né. A China ela é referência em inovação e tecnologia, e como que esse know-how chega até vocês, né, como que isso impacta o desenvolvimento de um produto na PagSmile? A gente teve esse contato, essa integração aí que foi maravilhosa, né, e a gente pôde sentir na pele o que é uma operação global. Então, olhando daqui e concorrendo com outros projetos, né, a gente ficava meio que assim: "Pô, mas a minha operação aqui é grande, a gente precisa, aumentar o capacity de pessoas aí, eu preciso ser atendido". E aí a gente teve a real ideia de como é o business da nossa empresa. Então, assim, eles têm diversos empresas, diversos business diferentes, com empresas já mais consolidadas, maiores, operando em vários países, e a gente aqui desenvolvendo particularidades, né, porque o setor bancário financeiro brasileiro, ele é diferente, né, ele tem as particularidades. E assim, até, o nosso tributário, a carga que a gente tem que entregar aqui é particular do Brasil. Então, a gente teve um mix, né, de entender como está o desenvolvimento lá, fazer uma integração com o time de produtos lá e com o daqui. Porque o meio de pagamento lá é bem diferente do que o nosso aqui. A gente se preocupa com itens básicos e eles já estão vendo integrações muito legais, muito diferentes. Então, o que foi mais importante para a gente é entender que aqui a gente está num ritmo e lá eles estão num ritmo muito maior, com muito mais projetos, muito mais entregas, e a partir disso começa a fazer mais sentido a gente também ter uma equipe aqui, para a gente conseguir atender a nossa necessidade e a nossa particularidade. Show. Me dá uma certa curiosidade para saber o que que você conseguiu ver lá que ainda não é muito explorado no Brasil, exatamente. Lá, o meio de pagamento deles nasce de um aplicativo de conversa, né. Então, assim, esse que seria o nosso WhatsApp, para eles é o WeChat, e por lá você pode fazer tudo. Então você consegue ir num restaurante, ler um QR Code, fazer um pedido ali na mesa, escolher o que você quer comer, pagar e simplesmente esperar vir a comida e depois, ao final disso, você se levanta e vai embora. Assim, eu acho que a gente perdeu uma oportunidade grande de explorar o uso do QR Code, que aqui a gente tinha só o cardápio, né, só o Uhum. menu e simplesmente isso. Lá eles já aumentaram o poder aí de atuação do QR Code. Você tem um QR Code por mesa, e aí o pedido já cai direto lá na cozinha, eles já fazem, a pessoa só traz, só que não para por aí. Dentro dos aplicativos de WeChat e o Alipay, você consegue pedir um transporte, você consegue alugar as bikes, você consegue fazer transferência entre pessoas, você consegue pagar um serviço, né. É um exemplo bem legal que a gente lá, usava o serviço de lavanderia que era na casa de uma pessoa, uma senhora lavando a roupa pra fora, né. E aí a gente fazia toda a interação com ela, toda a conversa com ela via o chat. Então mandava uma mensagem, porque a gente não falava o mandarim, ela não falava português, mandava via o chat, aí ela entendia a necessidade, fazia o pagamento pelo chat, e aí ela avisava: "Tá pronto", a gente passava, pegava. Inclusive, há pouco tempo atrás, ela me mandou uma mensagem: "E aí, vocês foram embora? O que aconteceu com vocês?" Já tá com Já saudade tá com já. saudade. Que bacana. E é algo que acontece na China aparentemente há um tempo bem considerável, né, acho que a gente tá dando alguns passinhos de formiguinha, assim, vendo uma maneira de pagamento hoje pelo WhatsApp com Pix também, mas é algo que tá bem num processo inicial, né, eu acredito.
E já aconteceu alguma coisa ao contrário, assim, né, alguma solução que a gente pensou aqui no Brasil e que acabou tendo espaço global, algo, né, num retrato da Pag mesmo, eu falo? Olha, a gente, em parceria com o compliance, surgiu uma necessidade de monitoração de transações, né, então Uhum, a gente teve uma certa, fase que a gente precisava saber o que estava acontecendo, a gente era responsável pela entrada do cliente, pelo que ele estava transacionando. Até hoje a gente ainda oferece esse tipo de serviço, né, e coloca isso nos principais clientes. Mas a gente construiu uma solução que foi pensada no monitoramento transacional, que foi feita dentro de casa, a partir de uma necessidade aqui do time do Brasil. E quando a gente esteve lá, a gente viu que eles expandiram isso para vários outros países, que foi uma solução bem desenhada, bem flexível, que atende regulação, que faz um controle bem legal aí de monitoramento de lavagem de dinheiro e que pode ser usado em outros países, assim, foi bem gratificante ver que não estava sendo usado só pra gente, assim, tá uhum. sendo expandido. Foi muito bem explorado, né, no fim das Sim. contas, que bacana. Então. E aí eu vou voltar um pouquinho no papo da China, que me gera bastante curiosidade. Vocês tiveram muita sinergia, muito fit no fim das contas, o WeChat ajudou bastante, mas e o fuso horário? Vamos falar disso? Pelo amor de É, Deus, como que é trabalhar com times com fusos muito diferentes? Meu Deus. Né, considerando agora que vocês estão de volta, imagino que para tocar demandas que ficaram de repente no meio do caminho ali com a China, como que é retomar tudo isso sendo que a gente tá num horário muito distante do deles? a gente teve que adaptar, né. Uhum. Então, no início, a gente perdia o time das coisas e é muito fácil perder uma semana, porque a nossa segunda-feira aqui já acabou a segunda-feira deles, né. Então a gente teve que colocar algumas cadências, né. Então hoje eu faço uma reunião, toda segunda-feira 11h30 com eles e na quinta-feira eles no nosso horário aqui, que é às 11 da manhã, para que a gente consiga ter uma cadência, que a gente consiga trazer prioridades, mas em diversas semanas aí a gente meio que se fala quase todos os dias. Assim, às vezes eu acordo cedo, eu tenho criança pequena, então preciso levar na escola, então já começo a ter reunião às 6 da manhã, que para eles lá é 5 da tarde, né. E aí com isso a gente ganha ritmo e consegue fazer essa interação. E o curioso é que quando a gente estava lá, a gente tinha que fazer reunião com o Brasil, porque as coisas não pararam aqui. Então, foi ótimo pra gente entender também e ver qual a dinâmica deles, né. O horário deles é das 10 da manhã às 7 da noite, né, justamente porque eles atendem o mundo inteiro, então tem outras equipes distribuídas que também ali eles flexibilizam, né, entra um pouquinho mais tarde, né. E com isso a gente foi fazendo reuniões com o pessoal de lá, e aí chegava à noite fazia reuniões com o pessoal daqui do Brasil. E quando a gente voltou, meio que se normalizou, que foi o mais fácil, porque daí com eles a gente já tinha uma cadência. E além do desafio da língua, né. Sim, Então ainda imagino. tem todo esse ponto aí de ter que fazer reuniões em outra língua, e algumas pessoas, entendem bem o inglês, mas não falam inglês. Uhum. Assim como aqui no Brasil também a gente tem pessoas que entendem muito inglês e não falam, né. E aí a gente foi se adaptando, foi melhorando, mas a gente tem algumas pessoas chaves lá. Tem um Perfeito. brasileiro que nos atende muito bem, tem um russo que fala muito bem inglês, então com isso a gente tem conseguido fazer essa interação bem legal com a nossa matriz. Que ótimo. Eu lembro que quando vocês foram pra China, quando a gente recebe raras às vezes, né, recebe alguma mensagem do pessoal da China com alguma demanda para o time de marketing, tudo bem chegar, assim, umas 6 da manhã que a gente não estranha, mas, até a gente associar de fato que vocês estavam na China, às vezes chegava mensagem da equipe de produto falando 6 da manhã, eu: "Gente, mas por que que essa pessoa tá me mandando mensagem 6 da manhã?" Eu: "Ah, tá na China." Verdade, bem lembrado. Mas eu É. imagino que tenha sido desafiador esses fusos horários, porque
Principalmente porque teve que continuar a demanda daqui, né, no fim das contas. Então as reuniões aqui não travaram para que vocês estivessem lá fazendo reunião por lá. É, e tem o fator do jet lag, né, chegando lá, a gente ficou aí e eu sofri quase uma semana para conseguir descansar, porque eu acordava de 1 em 1 hora, e as mensagens não param, né. Então, assim, a noite lá era o dia aqui. Então, além da do time daqui, então a gente tem interação hoje com o financeiro, com o contábil, com o compliance, com o jurídico, com o account manager, é o dia a dia deles, então chega mensagem o tempo todo. E aí tem pai e mãe, tem filho, tem esposa, tem amigos, então é difícil desligar, porque você tá quase dormindo, aí o celular toca, o celular vibra, e depois disso se adequar ao horário de lá, e por isso que eu acho que até faz sentido passar um bom tempo, né. Uhum. Talvez se fosse só um mês, a hora que eu estivesse me acostumando, eu estaria voltando, e aí teria a adaptação daqui. Então foi importante, foi legal e deu tudo certo, continua dando muito certo. Agora eu vou querer saber um pouquinho dos insights que você trouxe, né, ali no começo da nossa conversa, sobre as mudanças regulatórias no sistema financeiro, né. E aí eu queria saber como que esse novo cenário ele pode impactar o desenvolvimento de produtos, de pagamento por aqui. O setor financeiro, os meios de pagamento, o mercado em geral, ele está sofrendo muita transformação, é constante, né. A gente vê muito ataque, cibernético, a gente tem que reforçar muito a segurança, e esse é um grande ponto que é diferente lá da nossa matriz, porque eles estão pensando em inovação, eles estão pensando em coisas que trazem melhoria, que trazem uma experiência nova, que são legais, enquanto a gente precisa se blindar muito. Então, aqui a gente tá pensando o tempo todo na entrada no cliente, no QIC, em melhorar tempo de onboarding, experiência. Quando entra tem a questão da fraude, tem engenharia social, tem muito fator que a gente não pode, eh, dar brecha, senão do dia para noite some, né. Recentemente a gente tem visto muito ataque cibernético em provedores aí, junto ao Banco Central, e a gente precisa ser muito flexível. Então, assim, o Banco Central ele está engajado, ele está preocupado com tudo isso, ele está criando novas secretarias, assim, a gente tem conversas, muito francas com o Banco Central, eles nos ajudam, apoiam, orientam. Então eu acho que o momento atual é de transformação e a gente tem que ser flexível o suficiente para conseguir entregar experiência com segurança. Esse é o grande desafio. Maravilha. Aproveitando esse bloco aqui de insights, né, e puxando uma informação que você comentou sobre o Pix, que eu já deixo claro que eu, sou 100% de acordo, mas ele deixa de ser uma novidade, né, hoje no Brasil, ele já virou uma parte de infraestrutura. E o que que muda, assim, pra vocês quando uma solução ela passa a ser tão consolidada do jeito que tá o Pix hoje? Hoje o Pix ele sozinho já demanda um time inteiro, né. Ele já é um produto que já tem um roadmap, então a gente precisa cumprir aí a toda a parte regulatória, toda a parte de roadmap. Então, quando o Banco Central traz uma nova funcionalidade atrelada ao Pix, a gente tem que cumprir, sendo uma instituição regulada. Mas ainda tem muita margem, muita oportunidade, tem coisas legais aí que a gente pode ofertar de serviço para os nossos clientes, né, trazer uma reconciliação instantânea para que ele não precisa fazer isso de forma manual, fazer split de pagamentos, né, a pessoa que tem um mercado muito grande crescendo, onde as pessoas dividem a parte da grana, então entra muito Pix, e na hora de sair, tem que splitar para pessoas. Então trazer isso de maneira automática é bem legal. E usar, assim, a maior parte de automação, conseguir entregar
para o nosso cliente final aí uma maior quantidade de funcionalidades automatizadas, e isso vai nos apoiar a trazer serviços atrelados ao Pix, que já está bem consolidado. Mas o Pix ele deixa essa margem, assim, né, do exploratório de fato, então embora ele esteja consolidado, a sensação que dá é como se onde mais eu posso ir aqui a partir disso. Bem bacana. Você falou de automação agora e me fez pensar um tema que está bem em alta, que é a inteligência artificial, então como que você enxerga o uso da IA, né, dentro do time de produto hoje? Ele é uma realidade ou ele está numa fase de teste? A IA ela já é uma realidade, né, a gente usa aqui dentro do nosso time no apoio, né, com IA generativa, eu gosto muito de trazer a IA como uma ferramenta mesmo, porque se você basear toda uma estratégia em cima de IA e ter ela como uma basear ela em dados que não são reais, você está indo para um objetivo que não é o real. Então a gente precisa tomar muito cuidado, ter uma construção muito forte, consolidada de dados para nortear a IA. Então hoje a gente tem, interno, estamos construindo bastante coisa, usando bastante coisa com o apoio das IAs, mas hoje eu não entrego, assim, para clientes, serviços ou oportunidades utilizando IA, porque eu ainda tenho esse receio de basear ela em dados reais, em dados consolidados. Isso leva tempo. Construir uma base de dados, eh, forte leva um tempo. É, isso definitivamente fortalece o discurso de que a gente não vai ser substituído, entra como uma ferramenta, né, de auxílio muito grande, mas a análise humana ela é fundamental. Exatamente. Ótima sua observação. Hoje eu não consigo substituir humanos por inteligência artificial. Ainda trazendo um pouquinho de insights, né, queria falar aí das carteiras digitais, até porque você já deixou um spoiler com a gente aqui sobre a Pag. Elas estão cada vez mais completas, né, quase que disputa espaço hoje com cartão de crédito, que apesar deles serem líderes no comércio eletrônico, por exemplo, em e-commerce, eles já estão dividindo um espaço para métodos alternativos, né, como as próprias carteiras digitais, e outras transferências diretas entre contas. Em 2024, inclusive, parece que, carteiras digitais e os métodos alternativos, eles somaram 46% aí do volume total, e devem ultrapassar aí a metade em poucos anos. Você acha que ainda tem espaço para uma inovação local, pensando nesse formato? Sim, eu acredito muito que as carteiras digitais aí a gente teve uma movimentação há um tempo atrás em construção de super apps, onde você consiga fazer de tudo, o num só lugar, né, e até o Open Finance vem para que você consiga fazer isso também, em um só local, trazer dinheiros de outras instituições, centralizar e conseguir pagar, independente de onde você esteja. Mas eu acredito muito que a carteira digital ela vai evoluir sendo explorada como um hub de serviços, onde a gente consiga criar uma facilidade de ganha-ganha com o nosso cliente, e ele conseguir ter a conta dele aqui, receber, pagar, eh, fazer gestão total do dinheiro e ainda render. Eu acho que isso vai trazer muita praticidade. Então, eu gosto muito de pensar em ecossistemas, em conseguir fidelizar, trazendo uma experiência positiva para o cliente, onde ele, consiga ser atendido em sua totalidade, né. Então, parte do nosso desafio é trazer mais opções de pagamento, né, não somente Pix, não basear somente em Pix. Então, vou ter uma wallet onde ele consiga ter um pagamento de boleto. Algumas pessoas ainda só conseguem pagar via boleto, algumas contas só são pagas via boleto, né, então até contas de luz, água, essas coisas, você precisa ter um pagamento de boleto. Uhum. Trazer um cartão de crédito, trazer, split de pagamento e inovações para que o nosso cliente consiga se manter dentro da nossa casa e
passe a nos ajudar também, trazendo o ciclo de feedback, de construção de produtos, onde a gente vai evoluir juntos, sempre no formato ganha-ganha. Maravilhoso. E pra gente fechar esse nosso papo que tá chegando no final, queria saber o que que vale aí do seu olhar, na verdade? O que que vale ficar no radar como uma tendência ou insight para os próximos anos em produto? Falando um pouco de Banco Central, né, Open Finance também tem fases e eles estão cumprindo. Eh, Vamos ter bastante novidade quanto ao Open Finance, eu acho que a gente tem que estar antenado quanto a isso. E vai chegar o nosso dinheiro digital também, o Drex. Então, é importante que a gente acompanhe essas tendências aí. Assim como algumas pessoas não acreditavam no Pix, hoje ele é uma realidade. Então a gente passa a olhar o Drex sendo algo que, num curto espaço de tempo, pode virar algo muito importante. Então não podemos perder esse time aí quanto a essas novas tendências aí do Banco Central. E falando aí de integração de meio de pagamentos, linkando com matriz, com China, com o toda a experiência que a gente viveu, eu acho que essa parte de pagamento via plataformas também deve crescer. Então, a Meta disponibilizando o Pix, a gente ter outros, aplicativos, né. Facebook sempre quis entrar nesse meio de pagamentos, meio de carteiras digitais, e como a tecnologia deles é muito rápida, pode ser que tenham inovações aí que vão aparecer e vão se consolidar. Então eu acho que essa integração aí com o meio de pagamentos deve também trazer novidades aí para os próximos anos. Perfeito, então tem sucesso pela frente. Sim, com certeza. Fernanda, mais uma vez, muito obrigada. Foi um prazer ficar aqui com você, trocar um pouquinho hoje. Foi uma aula, no fim das contas, pra gente. Muito obrigado, Carol. Estou muito feliz pelo convite. Foi um bate-papo muito legal. Também aprendi muito com você. Minha primeira vez aqui fazendo entrevista, então você me deixou bem confortável, agradeço muito. Obrigado. Por hoje é só, a gente se vê no próximo episódio, mas antes de mais nada, quero convidar vocês para acompanhar um pouquinho desse papo no nosso YouTube e também acompanhar um pouquinho mais de informação da PagSmile no @PagSmileGlobal no nosso Instagram ou no LinkedIn. Até mais!